Chegando mais uma vez para fazermos mais uma live e aí continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. Uma ótima noite a todos vocês que irão participar juntamente conosco de mais uma live ao vivo. E você que irá ouvir no posterior, meu carinho, meu abraço a você, a todos os inscritos do canal. E você que ainda não é inscrito nesse canal e quer acompanhar o desenvolvimento do entendimento das verdades das Escrituras, eu convido a você a se inscrever no canal e também participar desta família, a família preterista completo. Tá bom, abençoados? Um abraço a você. Eu demorei um pouco a fazer novamente a live, a retornar com os irmãos, a retornar com vocês, resolvendo problemas, dificuldades aqui no começo do ano, tá bom, abençoado? Mas nós vamos conseguir solucionar as dificuldades, os problemas e estar mais próximos. E já tem algumas pessoas aqui, vocês que estavam aqui, o irmão do Gig diz que vai assistir no gravado. Ótima noite, bom trabalho. Manuel Pereira, boa noite. Irmão Daniel Ribeiro, boa noite. Irmão Fábio, de Minas Gerais. Boa noite, irmão Tonelson. Gostaria de saber um detalhe que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 3, onde diz que Iau enviou Iausha, o seu filho, e condenou o pecado na morte. E condenou o pecado na morte? É uma pergunta que ele fez. Sim, condenou. O ser humano está condenado na morte? Não, não é condenado, né, o natural está... Tem a morte natural, que faz parte da vida natural do ser animal. E a carne e sangue, ela está também em uma segunda morte. É a segunda morte, é o lago de fogo. Agora, o pecado que Yahushua condenou o pecado na sua morte, era o pecado, a condenação da lei de Moisés. Quando Cristo morre, na sua carne, ele condenou o pecado, a condenação da lei de Moisés na sua morte. Tá bom? Então, a lei não tinha mais poder de morte, de condenação sobre os eleitos, porque Cristo condenou o pecado na sua carne, na sua morte. Tá? Então, assim, disse Paulo, eles poderiam viver agora para Cristo e não mais para a lei. Porque a lei se tornou enferma, não poderia mais purificar, não poderia purificar os pecados. Então Cristo purificou de uma vez por todas, no seu sacrifício vicário no madeiro, tá? Purificou todos os eleitos. E todos os eleitos ficaram fora, livres da condenação do pecado, da condenação da lei. Fatalmente eles seriam também mortos no ano 70 DC, quando veio o juízo sobre a nação de Israel por causa da lei de Moisés. Mas aí tem esse detalhe, por exemplo, a pessoa diz, não, mas Cristo não morreu no madeiro, irmão, e condenou a lei, não destruiu a lei no madeiro. E por que os judeus foram mortos, sentenciados no ano 70 DC? Porque a morte de Cristo foi uma morte substituta, logo vicária, pelos eleitos dentre o povo da nação de Israel. Não era todo judeu que era eleito. Não seria todo judeu salvo. Não, abençoado. Era só os eleitos. Isso está prefigurado lá no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo de número 12, quando eles mataram um animal, que passaram sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus e não matou nenhum primogênito. Matou todos os primogênitos, só os primogênitos dos egípcios, tanto de homens como de animais. Mas os primogênitos dos hebreus, nenhum morreu. O que é que significava aquilo ali? Isso era mensagem profética para o futuro. É uma simbologia de quê? De que o Cordeiro de Iau, o Cristo, morreria também apenas pelos primogênitos. Era um símbolo dos eleitos dentre a nação de Israel. Quando o Cristo morre, que era o Cordeiro de Iau, quem matou o Cristo?
Quem foi que matou o Cristo? Hã? O sacrifício era feito por quem? A imolação, o sumo sacerdote. Quem matou Cristo foi o Pai, o Criador, porque ele era o cordeiro dele. Entende? Então, o Cristo, ele se entregou, foi voluntário, por amor, obediência ao Pai, a sua obra. A sua missão era aquela, substituir os judeus eleitos da nação de Israel. Quando ele morre no madeiro, ele condena o pecado na sua carne, na sua morte. Todos os eleitos agora estão livres da morte, da condenação da morte da lei, que era trazida pela lei. Mas a morte natural, ela sempre existiu. Todo mundo morre naturalmente falando, todo mundo morre, todo mundo vai morrer. Não tem um que vai escapar. Tem não, irmão? Tem não. Ainda não vi nenhum. Só se for da agora para frente. E o abençoado? Irmã Silvane e Antônio de Lira Silvane. Vamos lá, irmão Silvan. Graça e paz, irmão. Boa noite, abençoado. Boa noite, Anderson Alves. Anderson Alves, Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço a todos. Irmã Maria Madalena Tabaiberg, boa noite, amados no Pai. Boa noite, irmã Maria. Isaac Menezes, boa noite. Aqui, irmão Aloysio, boa noite. Irmão Cláudio Brandão. Será só o Brandão aqui no Maranhão? Abençoado, doutor Nelson. Tempora, cara. Uberlândia. De Uberlândia. Um abraço a todos os preteristas. Boa noite, abençoado. Edna Costa, boa noite. Jadson, boa noite. Jadson, boa noite, irmão, boa noite. Estou passando por um momento de dificuldade muito grande na minha vida. Pode continuar lutando, abençoado, da melhor maneira possível, que vai dar certo. Você vai conseguir vencer. É uma fase, é um período. Todo mundo passa por dificuldades em um determinado momento do tempo. Boa noite, abençoado. Boa noite ao Luigi. Cheguei a tempo. O Liga Morano está aqui. Eziel Silva. Cheguei, boa noite, boa noite. Então vamos lá. Vocês que já estão presentes, nós iremos explanar fazer a nossa explanação, desenvolver aqui o nosso tema, tá bom? Eu quero ser sucinto, rápido, para que nós possamos aí meditar nesta palavra. O tema é: a mulher, entre aspas, foi enganada, e não o Adão. O texto base para a nossa meditação está na primeira carta do apóstolo Paulo, Saulo, confusão, hein? O apóstolo Shaul, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, o versículo de número 14, que está essa expressão: irmão, estou 8 meses desempregado, tenho um filho de 10 anos, isso é muito triste. Da minha amiga, estou morrendo de dificuldade para alimentação. Abençoado, tem a prefeitura da sua cidade, tem os vereadores, associação de bairro. Essas entidades que devem ajudar as pessoas em dificuldade. Os CRAs das cidades, as autoridades, as pessoas que têm recurso financeiro na sua cidade, que precisam ajudar o próximo, quem está próximo. Nelson, Deus abençoe. É assim que funciona, ou que deveria funcionar. Aqui eu já vou escanzinar esse cidadão aqui. Por quê? Por quê? Pronto. Primeiro, é só uma advertência básica, tá bom? Aí, se o irmão não quiser advertência, meu irmão, ele só procura as pessoas quando tem tempo de eleição. Sim, abençoado. Mas quem está precisando é quem vai procurar o indivíduo. Fica lá no pé, até, porque são eles que são eleitos
para cuidar da comunidade, do povo. São eles que têm dinheiro, nosso dinheiro vai para o bolso deles. E é quando a pessoa precisa de uma comunidade, ela tem que buscar primeiro a prefeitura da cidade. Vai lá e diz que eu estou passando fome, eu estou desempregado, eu estou passando fome. Prefeito, vereador, como é que eu vou alimentar o meu filho, a minha família? Eu preciso de emprego, eu preciso de alimento. Como é que faz? Aí ele não arruma nada, você vai na televisão da sua cidade, no rádio, no jornal e denuncia. Pronto, é assim que se mexe as águas. Tá bom? Não tem problema, abençoado. A sua situação não é uma situação isolada nesse país. Tá bom? Existem muitas, milhares de pessoas que estão passando pela sua mesma situação. Essa situação foi provocada basicamente pelos seus parentes, seus amigos, seus irmãos, que elegeram bandidos e colocaram no poder. E quando o pobre precisa, necessita, não tem a quem recorrer. É triste, mas essa é uma grande realidade. Tá bom? E é isso, é o momento de ir lá e nas instituições religiosas, onde eles ganham milhões de dinheiro, e você chega lá. Eu duvido se algum assim de pronto assim vai lhe suprir a necessidade. A não ser que primeiro ele queira orar por você, para você fazer parte da comunidade, porque só aí então é uma confusão. Tá? É uma confusão, mas eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por dificuldades hoje, por causa da natureza do nosso país. Tá? Então vamos lá. A mulher foi enganada e não o Adão. Texto base, tá bom? Você não está incomodando não. Agora nós vamos partir para dentro do tema. Texto base, 1 de Timóteo, capítulo 3. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. Apenas um versículo para nós iniciar o nosso tema. Tá bom? Para nós iniciar o nosso tema. Tá? 1 de Timóteo 2, versículo de número 14 diz: Disse Paulo a Timóteo, e Adão, Timóteo, não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, caiu em transgressão, ou tornou-se transgressora. Então, o relato bíblico de Gênesis, capítulo de número 3, ele tem um porquê de a mulher ter sido enganada e não o Adão. Tem um princípio, tem uma moral, tem uma mensagem, tem um entendimento do porquê que foi a mulher, que foi a transgressora, que por causa do pecado, então veio a morte. A morte, separação. A morte que passou a todos os homens. Não aquela morte lá que Cristo venceu no madeiro, na sua morte. É outra. Ali era o corpo da morte, provocado para os judeus por causa da lei de Moisés. A morte que passou a todos os homens, ela é primeira ou anterior a qualquer uma das mortes que se sucederam depois. A morte que passou a todos os homens, ou seja, a separação do ser humano, da sua comunhão com o Pai, da sua comunhão perfeita com o Pai, essa separação ela só foi possível por causa da transgressão, por causa do pecado. E quem primeiro abriu a porta dessa morte foi uma mulher, foi a mulher. De novo, abençoado, meu irmão, olha só, ó o irmão, de novo, meu irmão, será que esse cara confusão, abençoado, obrigado, abençoado aí por me ajudar. Então vamos lá, o texto em que Paulo está instruindo o Timóteo, seu discípulo,
um jovem que recebeu e que tinha um ministério dentro do corpo de Cristo, e que Paulo instruía. Otto Nelson, tamo junto, Ponta Grossa, no Paraná. Bom Sérgio Smith, um abraço, abençoado, boa noite. Manda um abraço pro Cauã aí, nosso amigo. Viu, Cauã? Então, Paulo instruindo ele a respeito do seu ministério, a respeito de como ser um ministro, um bom ministro, não cair em tentação, não cair nas provações, não cair aí nas armadilhas do diabo, não cair nas armadilhas de Satanás, mas ser alguém atento, ser alguém pronto para ministrar o evangelho, a palavra, dentro do seu período de tempo. Paulo estava instruindo, tá? E dentro da instrução que Paulo está dando a Timóteo, ele cita essa pérola, essa palavra, esse verso, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Porém, lá no texto de Gênesis, o Adão comeu com ela, comeu também. A mulher se alimentou do fruto do conhecimento do bem e do mal, e deu o Adão, e Adão também se alimentou com ela, e comeu com ela também. Mas a iniciativa, quem primeiro tomou, quem primeiro abriu a porta foi a mulher. É o que Adão está instruindo Timóteo, tá bom? Porque ela cedeu, É mesmo, cadê o like? 56 pessoas, 19 likes. Aí não tem como fazer vídeo no YouTube não, né? Eu já não sou monetizado. Não ganho nada. E aí não tem nem like, aí vai ser ruim para lá. Vai ser ruim lá na China, com Xi Jinping. Vai lá pro Xi Jinping para você ver. Se você tem pelo menos YouTube para você assistir. Então vamos lá, abençoado. Então por causa da religião cristã, não é outro, não é o budismo, não é o shintoísmo, não é o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, não são essas outras religiões que causaram isso. Quem causou a maior parte da ignorância e do desconhecimento das verdades das Escrituras é uma religião chamada de cristã. O cristianismo, então, e seus enganos. Então, deixou-se de se entender muitas revelações que as Escrituras mostram. E uma delas é esta, que ao afirmar que a mulher foi enganada, existe uma mensagem profunda nessa afirmação, e que todos precisam ter ciência dela. Então, o fato da mulher, primeiro, ter se alimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal, ter se tornado, primeiro, transgressora, existe um porquê, existe uma mensagem, não foi nada por acaso, que foi primeiro a mulher. Aí não poderia ter sido Adão? Poderia ter sido Adão. Mas aí a mensagem não estaria ligada, conectada com o todo das Escrituras. E aí se perderia, ou não se teria o entendimento que a inspiração, a revelação da palavra mostra. Muito bem, então a mulher aqui é uma referência direta ao espiritual, aos filhos também. Então a mulher, especialmente aqui nessa parte de Gênesis, capítulo de número 3, ela foi pega como um símbolo, tanto para identificar o natural, quanto para identificar o espiritual. No natural, a mulher era Adão. Só que tinha outra parte, que era o espiritual, os filhos. No espiritual, a mulher era um filho. Não existe filha. Você sabia que não existe? Deus não tem filha?
Caramba, irmãos. Deus não tem filha, Deus só tem filhos. Olha só, abençoado. Que informação importante, não é? O Criador não tem filhas, só tem filhos. Irmão Nelson, e por que isso? Porque os filhos do Criador são como os anjos, assexuados, não tem sexo. Masculino e feminino é natural. Agora, o natural, ser natural tem o masculino e o feminino. Tem o homem e tem a mulher, tem o macho e tem a fêmea. Agora, em relação ao espiritual, não tem o homem e a mulher, o macho e a fêmea. O querubim e a querubinha, o anjo e a anja. Não existe, não tem. Boa noite, irmão Nelson Moraes. Aqui é o jovem de 21 anos de idade, João Vitor Salles Nascimento. Boa noite, abençoados. Sinta-se bem no nosso meio, nesse mando de véio. É nesse cosmo que é necessário uma mulher para recriar. Opa! A irmã já começou a meditar na palavra. Então vamos lá. Então a mulher aqui é uma referência direta ao espiritual, aos filhos. Então vamos lá ler Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao versículo de número 15, para nós começarmos a entender o porquê que foi a mulher que primeiro caiu em transgressão. É, irmão Tonel? Sim, vamos lá. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 13 ao 15, que diz: o soberano Criador, o texto em português disse, o Senhor Deus. Olha só, irmão, que uma dupla heresia. Boa noite, irmão Otonelson Afonso Cláudio, Espírito Santo. Tamo junto, abençoado, tamo junto, um abraço. Ele diz, capítulo 3, verso 13, o soberano Ial perguntou então à mulher, ou para a mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o soberano Ial declarou para a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você. Entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, você, sobre o seu ventre, você rastejará, olha só, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher. Opa! Como assim, abençoado? Mas a mulher não gosta de cobra. Que confusão, né? Boa noite, irmão Tonelson. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o Messias. Tudo bem? É o Messias, o prometido, o ungido? É o ungido, já está no Rio de Janeiro. Deixa eu pedir perdão pelos pecados aqui, para mim ser elevado também às alturas, que o Messias já está no Rio de Janeiro. Estou brincando, abençoado, boa noite, é um prazer tê-lo conosco, tá bom? Fique à vontade. Vamos lá. Então ele disse, porém, inimizade entre você e a mulher, serpente, ele está falando com a serpente, vou botar inimizade entre você e a mulher, disse o Criador, entre a sua descendência, serpente. Uma coisa que eu não sabia e que eu não sei, e se tiver algum biólogo, cientista aí, por favor, me ensine sobre descendência de serpente. Eu não sei, eu sou ignorante quanto a isso. Até onde eu sei, serpente, o animal serpente não tem descendência. Não, irmão, mas a serpente aí é o diabo. Mas um ser angelical também não tem descendência, eles são assexuados, assim como os filhos. Ele está falando de que aqui? Vamos descobrir. Eu disse, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o termo original hebraico é semente. Entre a sua semente e a semente dela, e a descendência dela, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, a descendência da mulher, a semente da mulher vai lhe ferir a cabeça.
e você lhe ferirá o calcanhar. Vai ser a fraqueza do indivíduo. Até o versículo de número 15. E o texto discorre, ele dando a sentença depois para a mulher, que com dores e sofrimento, e ela teria dores e sofrimento na gravidez, ela daria luz aos filhos, o desejo dela seria para o seu marido, e ele o dominaria. Então, o texto de Gênesis 3, do 13 ao 15, é uma sentença que o Criador estava dando para a serpente, dizendo que ele colocaria, presta atenção, ele colocaria uma inimizade entre a descendência dela, da serpente, e a descendência da mulher. A descendência da mulher ia ferir a cabeça da descendência da serpente. Duas coisas incríveis que eu não sabia, que mulher tem descendência. Especialmente no mundo judaico. Especialmente nesse período aqui. Aí, irmão, então a mulher aí está sendo usada, é a mulher mesmo de verdade, uma mulher, carne e sangue, mulher, ser material, a mulher aqui é para falar de quê? Dos filhos espirituais. E a serpente aí, irmão, que foi, que a descendência dela iria ferir o calcanhar da descendência da mulher. Aqui é o natural. Na verdade, o Criador está falando com apenas um indivíduo, que tem dois aspectos. A mulher representa tanto o natural, serpente, quanto o espiritual, os filhos. Então, os filhos que participavam, que vieram participar de carne e sangue, também entraram em uma condição de morte, separação. Por isso que a mulher teve que entrar em transgressão primeiro. E se fosse o Adão abençoado, o Adão é apenas o natural. O Adão é o Adão. O Adão é a serpente. O Adão é o diabo, é o Satanás, é o Adão, carne e sangue. Carne e sangue, natural, Satanás, diabo, o Adão. É o humano. Abençoado, aí sim. Então, Eva, ela veio representando tanto o natural, humano, que ela recebeu uma parte do Adão, como o espiritual, os filhos. E os dois entraram na mesma condição de separação com o Criador. Entraram na condição de morte. Então ele estabeleceu uma guerra entre o natural, o irmão acabou de colocar aqui, se eu não me engano, está aqui, uma guerra entre o natural e o espiritual. Agora você precisa entender, nós precisaríamos fazer uma ou duas lives a respeito disso. Você precisaria saber quando se fala de espiritual. Porque o contexto de espiritual é vasto. E ele pode tanto identificar coisas celestiais, como não, como coisas naturais humanas. Isso vai depender do seu contexto. Muito bem. Então a mulher aqui é uma referência direta ao natural e ao espiritual, que passaram a estar em confronto. Uma guerra. Um virou inimigo de outro. E quem foi que fez isso? O Criador. O Criador foi que pôs uma inimizade entre o natural e o espiritual. É por isso que quando você chega nas cartas paulinas, especialmente Gálatas, capítulo de número 5, você vai ver lá a guerra entre o natural e o espiritual. Mas custa interpretar o texto como está escrito? Não, se for interpretar como está escrito, não precisa interpretar, só precisa ler. Para interpretar, tem que entender qual é a mensagem do texto.
Se eu falo aquilo que está escrito, eu não estou interpretando, eu estou só lendo. Isso não é exegese, isso é leitura, isso é apenas consulta, não é exame. Exegese é exame, é investigação, para se trazer a hermenêutica, a mensagem. Hermenêutica vem de Hermes, um semideus grego, que ia para o céu, recebia a mensagem dos Zeus e interpretava, fazia a exegese, fazia a investigação lá e trazia a sua explanação, a explicação para os mortais, que não entendiam a linguagem dos Zeus ou dos deuses. Então ele fazia esse papel, era o Hermes, por isso hermenêutica, de trazer a mensagem. O que eu faço é a hermenêutica. Se for só para ler, não precisa fazer live, não precisa fazer nada. Qualquer um pode pegar e ler, como está escrito. Mas as escrituras, em muitos textos, não é como está escrito, é mensagem. Tá bom? Agora, se você não sabe entender a mensagem, aí você tem que parar e escutar, quem sabe. Aí você vai juntando um pedacinho de um, pedacinho de outro. É confusão, não é, abençoado? Então, uma coisa é diferente da outra. Tá bom? Então você tem que aprender. Porque a pior coisa que a gente pode ser ou ter na nossa mente é achar que sabe da coisa. Quando a gente acha que sabe, a gente está perdido. Você tem que ter convicção daquilo que você entende, está passando. Tá bom? Então vamos lá. Então a mulher aqui é uma referência direta ao espiritual. Que foi colocado como inimigo do natural. E agora um estava combatendo com o outro. O espiritual, ele fere a cabeça, a mente. Por que, irmão Nelson? Porque a consciência, o entendimento, o intelecto, quando alguém faz algo de errado, fatalmente tem algo que diz que está errado. Então isso é ferir a cabeça. Ferir a cabeça não é jogar uma pedra e derramar sangue. Isso aqui é uma expressão. Este lhe ferirá a cabeça. Então, como o irmão aí está dizendo, então a serpente tem que ferir o filho, a descendência da mulher tinha que ferir a cabeça da serpente. Olha só, irmão. Aí vão sair daí. Aí vão já sair daqui, quando terminar lá, vão sair com um monte de pedra nas mãos para jogar na cabeça de cobra. Se é para entender o texto como está escrito. Entendeu? Então isso aqui existe uma mensagem. Isso é uma mensagem espiritual. Um entendimento. Espiritual não significa que é algo lá que ninguém possa entender. Não. É um espiritual porque é do entendimento. É um entendimento que se tem, que se trata sobre o assunto. Então vamos lá. Segundo, da mulher provém as duas descendências. O espiritual e o natural. Olha só, abençoado, que maravilha. Aí eu queria que o irmão me explicasse a descendência. Quem é a descendência dessa serpente que ficou inimiga da mulher? Porque o texto diz, o texto natural, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a semente dela, e a descendência dela. Que descendência de cobra é essa aqui? Cobra tem descendência? Cobra tem semente? Onde é que tem esse texto? Onde é que está esse ensino? De que o animal cobra tem a descendência. E que é o animal cobra, o inimigo natural do ser humano. Caramba, que dificuldade, irmão, né? Aí aparecem esses caras já velho, aí lê um livro aqui, lê um livro acolá, olha o teólogo ali, olha o professor acolá. Aí quando vê alguém simples, eu tenho um monte de diploma aqui, tá tudo lascado ali dentro das gavetas, o diploma. Se eu quisesse botar um monte de diploma aqui, igual esses abestados velho faz, um bando de abestado velho besta, enche a parede de diploma para dizer que é alguma coisa.
achar que alguma coisa, aquela coisa toda, cheia de coisa na parede, cheia de frescura, cheia de nó pelas costas. Aí não entende palavras simples das Escrituras. Então vamos lá. Da mulher provém as duas descendências, o espiritual e o natural. Olha só, pessoal. Deixa eu ler um texto para você, amigo. Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1 e versículo de número 2. Presta atenção. Talvez você entenda alguma coisinha. Diz, Adão teve relações com a sua mulher, ou com Eva. Sua mulher. E ela engravidou, Gênesis 4, 1. E ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse Eva, como auxílio, Deus soberano, tive um filho, homem. Ó glória! 2, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Olha só. Então, e o texto continua, significando o quê? Que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o primogênito, o mais velho, o homem mais velho. E Abel veio depois de Caim, mais novo. Quando você vai, presta atenção, não só ler, mas examinar as Escrituras, você passa a entender, dentro da revelação da palavra, que Caim, diz as Escrituras, era filho do maligno. Caim era do maligno. E Abel era um eleito, era um justo. Êxodo, capítulo de número 11. Abel era um homem justo. O sangue de Abel clamava por justiça. E Caim era um homem natural. Ser filho do maligno significa ser um natural. Então, de Eva surgiu os 2. O homem natural e um homem espiritual. Em Caim não havia um filho que participava de carne e sangue, mas em Abel sim. Então, alguns indivíduos chegam a dizer que a serpente teve relação sexual com Eva, por causa desses textos aqui. A serpente teve relação sexual com Eva, aí veio o Caim. O Caim era filho, então, da cobra, da serpente. Como assim? O texto está dizendo que foi Adão que conheceu Eva, teve relações com ela, e veio o Caim. Logo, 1 mais 1 para mim é 2. Aqui no Maranhão, pelo menos aqui em Imperatriz do Maranhão, 1 mais 1 ainda é 2. Ora, se Caim é filho do maligno, e o pai de Caim é Adão, logo eu entendo que o maligno é o A, ponto. O maligno é o Adão. Por que o Adão é chamado de maligno? Por que o Adão é o Satanás? Porque Adão era um homem, foi um homem natural. Logo, ele era um filho do Caim, natural. Mas o Abel não era filho do Adão também? Sim, era filho do Adão, a parte natural do Abel. Mas em Abel, como ele era justo, em Abel havia um filho que participou de carne e sangue, que participou daquela carne e sangue. Foi por isso que quando Caim foi levar uma oferta ao soberano, e Abel também uma oferta, o soberano recebeu a oferta do Abel e rejeitou a oferta do Caim. Por quê? Porque a oferta do Abel era uma oferta do filho para o pai. Era. E Caim não era filho. Ele não recebeu nem Caim e nem sua oferta, mas recebeu Abel e sua oferta. Descendendo da mulher, as duas naturezas, tanto o natural quanto o espiritual. Opa, muito bem. E quando nós vamos discorrendo no entendimento da revelação, nós chegamos em Romanos, capítulo de número 9. Abra aí essa escritura. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 10 ao versículo de número 13.
Olha só, Romanos capítulo de número 9, verso 10 ao versículo de número 13. Pela primeira vez estou ouvindo que Adão é o diabo. Que coisa então, irmão? Que ignorância. Irmão, eu fico com pena do Senhor. Essa idade abençoada, pela primeira vez está ouvindo que Adão é o diabo. Caramba! Você nunca leu não o Evangelho de João, capítulo 5? Caramba, que coisa, hein? Eu fico com pena desse povo aí. Tem uns caras que se acham o bom, o bonitão, não sei o quê, o inteligentão, o sabidão. Que ele fez um curso ali de teologia lá, ele participou de um seminário, ele é de uma instituição religiosa e ele acha que aquilo que ele aprendeu lá é a verdade. Aí quando chega, de repente, na frente de um preterista, aí ele fica todo doido. E o Adão é o pai da mentira, o enganador das nações. Quem foi que inventou a mentira? O irmão disse que pela primeira vez foi Adão chamado de diabo. Quem foi que inventou a mentira? O Cristo, mentindo, disse que foi o diabo. Quem foi que mentiu lá pela primeira vez lá? Então, vamos para cá. Romanos capítulo de número 9, versículo 10 ao versículo de número 13. O termo é, da mulher provém as duas descendências. Vamos lá. Romanos 9, 10 ao 13 diz: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, assim como Caim e Abel. Preste atenção. Tiveram o mesmo pai. Nosso pai, Isaque. Isaque foi pai de Esaú e Jacó. Não foi assim? Não é assim o que está revelado nas Escrituras? Muito bem. Nosso pai, Isaque. 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Ial, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, foi dito a Rebeca: o mais velho, Esaú, servirá ao mais novo, Jacó. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O que é isso aqui, irmão? Se eu ler só se eu só ler o texto. Não, vou deixar o texto falar. Você fala aí, texto. Irmão, você está fazendo o quê? Eu estou esperando o texto falar. O texto fala? A letra fala? Não fala. Então, tem que alguém falar. Mas que ignorância, meu irmão. Aí acha outra ignorante, é a coisa lasca. Você entendeu, irmão? Tem que ter alguém para transmitir a mensagem. Trazer o entendimento. Porque isso aqui é coisa inativa. Isso aqui é uma matéria, papel e tinta. Isso aqui não fala nada, com coisa nenhuma, abençoado. É por isso que o Criador precisou de seres humanos para transmitir o entendimento. Então vamos lá para o entendimento. O que significa o texto? Significa que Esaú e Jacó eram duas pessoas que vieram do mesmo pai e da mesma mãe, mas um era diferente do outro. Em que sentido? Esaú era um homem natural, era o primogênito, mas antes que eles nascessem, fizessem qualquer coisa boa ou ruim, já estava determinado, já estava falado, já estava dizido, já estava negociado, já tinha sido transmitido para Rebeca a verdade da coisa, que era o quê, irmão? O Esaú serviria o Jacó. Por quê? Porque o Esaú era um homem natural, o Jacó era um filho que participava de carne e sangue ali naquela carne e sangue de Jacó, todo enrolado, todo cheio de nó pelas costas, todo mentiroso, todo malicioso, aquele Jacó tinha um filho ali participando de carne e sangue. Sabe o que foi que aconteceu? O direito de primogenitura, que era de Esaú, foi passado para Jacó. O Esaú chegou com fome, e Jacó estava lá na tenda.
E quando o Isaú disse, rapaz, não tem o que comer aí não e tal, ele disse, rapaz, tem um prato de lentilha aqui, quentinho. E aí, o que é que tu quer por ele? Ele disse, rapaz, me dá o teu direito de primogenitura que pode comer tranquilo. Ele disse, para que me serve isso se eu morrer de fome? E ele trocou o seu direito de primogenitura, deu a Jacó. E quando ele quis reaver, se eu não me engano, o texto de, eu não vou lembrar agora, não sei se é Hebreus, que fala que, ou é Romanos, que Jacó, o Isaú, ele buscou com lágrimas, arrependido, perante o Criador, mas ele não recebeu mais o direito de herdar aquilo, porque ali é uma mensagem simbólica, ali é simbólico. Está dizendo o quê? Que a herança, quem herda, são os filhos. Apesar de Isaú ser o primogênito mais velho, quem herdou o espiritual, quem herdou o corpo de glória, foi o Jacó, não foi o Isaú. Ai, irmão Tonel, isso é isso. Então, assim, se você não consegue entender a mensagem da Escritura, você tem que parar para ver alguém mostrar para você a verdade da Escritura, porque isso aqui é uma mensagem, tem uma mensagem aqui, que o homem natural, ele pode se espremer rolando no chão. O homem natural pode falar todos os idiomas do planeta. O homem natural pode ser formado em todas as ciências e culturas do planeta. O homem natural pode ser o mais culto. O homem natural pode fazer milhões e milhares de livros humanos. O homem natural pode escrever músicas, poesias, pode fazer todo tipo de letras e arquitetura que você possa imaginar. O homem natural pode fazer qualquer coisa nessa terra, mas ele nunca vai entender a mensagem espiritual das Escrituras. Por quê, irmão Tonel? Porque para ele, dizer que Adão é o diabo é uma loucura. Porque para ele, dizer que a serpente não é uma cobra que rasteja no chão, isso é loucura. Como assim? Já ouviu falar num negocinho chamado, que você estudou lá na escola, de metáfora, figura de linguagem, símbolo? Então, ai, irmão Tonel, isso é complicado, é difícil abençoar. Então vamos lá, continuar dentro do nosso entendimento. Então o Isaú era um homem natural, infelizmente, caba bom, trabalhador, caçador, caba bom, ser humano bom, mas isso não tem nada a ver ser um ser humano bom e ter um filho participando de carne e sangue. Isso não tem nada a ver com você ser um mestre, um doutor, um exímio juiz, embargador, qualquer coisa, professor, mestre de todas as línguas e idiomas. Se você não tem um filho aí nessa carne véia sua, você não vai entender a mensagem espiritual das Escrituras. Como Nicodemos, um velho gagá, mestre da lei, doutor da lei, não entendeu nada do que Cristo disse. Como é que eu posso voltar para o reino da minha mãe, nascer de novo, eu sendo velho? Ele disse, não se trata disso, rapaz. Eu não estou falando disso aí, meu amigo, eu estou falando de coisas espirituais. Coisas que o natural não entende. Ele fica caçando a sua letra. Aí eu fico imaginando assim, mas por esse cara chega no Apocalipse, como é que essas pessoas encaram o Apocalipse, o livro, a revelação dada a João? Então vamos lá. Essa mensagem aqui, dessa dubiedade que saiu da mulher, porque a mulher, muitas vezes, nas Escrituras, em muitos textos, é usada de forma metafórica, simbólica, de alguma coisa. É isso, irmão Nelson? Sim. Então a mulher veio para representar tanto o natural quanto o espiritual. Então surge a pergunta que diz, boa noite, irmão, cheguei agora, irmão Carlito, pode ficar à vontade.
Então José pergunta aqui e diz, então, irmão, por que o pecado precisava vir pela mulher? Precisava, irmão Tonel? Precisava. Romanos, capítulo de número 12. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 12. Eu dei vontade de ler o texto de João para o irmão, sabe? Porque parece que essas pessoas fingem que não lê a Bíblia. Eu acho que finge. A pessoa finge que não lê as Escrituras. Tá? Irmão Penel? Sim, é claro, abençoado. Em João, acho que João capítulo de número 8, do versículo 42 em diante, até o versículo de número 47, o irmão pode anotar e ler em casa. Aí se o irmão não entender, na próxima live o irmão anota e bota para mim que eu lhe explico, tá bom? Vamos lá. Então, por que o pecado precisava vir pela mulher? Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Você conhece o texto? Eu acho que conhece. Diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado entrou no mundo por um homem. Está dizendo Paulo aos Romanos, por um homem. Mas Eva não era homem, irmão Tonelson. Um homem aqui abençoado é para falar do Adão, o ser humano. É um homem. O homem aqui é o todo. Não está falando de sexo masculino e feminino. O pecado entrou por um homem. Tá bom? E pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E quando você lê João, capítulo de número 5, versículo de número 28, versículo de número 29, aí você entende. João, capítulo de número 5, versículo de número 28, versículo de número 29. Deixa eu ler. Diz assim, não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, na morte adeana, do Adão, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então todos sairiam daquele túmulo, daquela condição de morte. Todos quem? Todos, tanto o natural quanto o espiritual. Os filhos sairiam daquela condição. Por quê? Porque quando o pecado entra, veio o pecado, veio a morte. Então a morte passou a dominar todos, tanto o natural quanto o espiritual. Que morte? A morte do Éden. A morte que veio pelo Adão. A morte que veio pelo homem. Aquela separação com o Pai. É isso, irmão Tonelson, mas é claro, abençoado. É isso que Paulo fala aos irmãos de Corinto, em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21 e 22, diz, visto que a morte veio por meio de um só homem. Olha só. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão, presta atenção, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Ele diz, Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, os filhos que participavam de carne e sangue. Irmão Tonel, isso é claro, abençoado. Então essa questão de Eva, da mulher, disse Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14. Ele disse, olha, Adão não foi enganado. Mas o Paulo está dizendo que a morte veio pelo Adão. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Adão, o quê? Mas não foi a mulher que pecou, que caiu em transgressão? 1 Timóteo 2,14. Como é que ele está dizendo agora que veio por um homem e veio por Adão? Então foi o Adão ou foi a mulher que transgrediu? Qual é, Paulo? Qual é a tua? Qual é a tua, Paulo? Tu disse para Timóteo que foi a mulher. Adão não foi enganado. Ele disse Adão não foi enganado. Mas aqui em 1 Coríntios 15, 22, ele diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E agora? Foi o Adão ou foi a mulher? Paulo, aí os ateus chegam e dizem, olha, Paulo disse
Tem contradição, irmão. Tem contradição. Porque lá em 1 Timóteo 2,14, Paulo disse que quem pecou foi a mulher, transgrediu. No Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Mas em 1 Coríntios 15, 22, ele disse que veio pelo Adão. Todos morreram por meio de Adão. Romanos 5, 12, diz que veio por um homem. E agora, foi a mulher ou foi o homem? Foi o Adão ou foi a Eva? Então, se eu só ler o texto, eu vou ficar em contradição, eu vou ficar uma coisa contraditória, eu não vou entender nada. Eu não vou entender. Por quê? Porque é uma mensagem. É uma mensagem para os filhos entenderem de que quem pecou, na verdade, foi o Adão. O Adão, a irmã acabou de colocar, é a natureza humana, o ser natural. Foi ele que transgrediu, foi por causa dele, do homem, que veio a morte. Então quando ele fala o Adão, ele não está falando do Adão sexo masculino, ele está falando do Adão carne e sangue, do Adão ser natural. E por que teve que ser um ser natural do sexo feminino? Porque lá, no ser natural do sexo feminino, habitava também naquele ser natural um filho participando daquela carne e sangue. E quando houve a transgressão, os dois passaram a estar na mesma condição. Então essa é uma mensagem que jamais os naturais vão entender. Por quê? Porque eles sempre vão debater nos podcasts e dizer, como eu já vi várias vezes, quase sair briga, tapa, do cara dizer que a serpente era um galegão de olhos azuis de 1,80 m, que a Eva ficou apaixonadaça por ele. Os caras tinham os olhos verdes. E ele foi e pegou a Eva lá. Quando o Adão chegou, o Caim já estava feito. Amigo, que confusão, abençoado. Não é assim que tá as intrigas. E a serpente era o quê? Não, irmão, a serpente era um anjo que caiu do céu e entrou nela. Olha só que loucura, irmão. Uma loucura dupla, loucura dupla. Um diz, não, irmão, a serpente ali era um cara altão, bonitão, e ela se apaixonou. Não, irmão, a serpente ali era uma cobra mesmo, e que o diabo entrou nela. O diabo que entrou nela é um ser angelical que caiu do céu. Olha só que loucura. Aí a aberração vai tomando forma. Já é um ser que caiu do céu. Fala assim, como assim, irmão? Um anjo que caiu do céu. Onde foi que você viu isso na sua vida, irmão? Um ser que caiu do céu. Não cai um ser angelical, nunca caiu um ser angelical do céu, amigo. Aí Moisés disse aqui, Eva e Adão eram um só, no sentido de aliança. Ele tomou ela como esposa, sexualmente, no sentido sexual. Tornou-se uma só carne, misturou as carnes, tornou-se um só corpo, uma só carne, no sentido de aliança. Mas individualmente, o Adão era um homem, um ser natural, corpo e alma, e a mulher, corpo e alma, e um filho participando de carne e sangue. Essa é a diferença. Oi, Madalena, paz, querida, um abraço. Olha, nós estamos com 59 minutos, eu já estou terminando aqui a nossa explanação. Viu, abençoados, como uma coisa tão simples gera uma confusão. Se eu fosse da trela mesmo de verdade, ia gerar uma confusão. Por quê? Porque o religioso, ele foi manipulado dentro de um engano, dentro de uma mentira. Então é assim, quando o cara decide, aquele texto ali é metáfora, é simbólico, e quando ele decide, aquele texto lá não é. Só que não é assim. Só que quem define o que é metáfora, símbolo, o que é literal, não sou eu, é a própria escritura, dentro do seu contexto. Vi outro dia um sabido
dizer que Paulo mentiu sobre a ressurreição. Pois então, eu também já vi esse indivíduo dizer que Paulo mentiu sobre a ressurreição. Mas Paulo não mentiu. Paulo usou ali uma forma de chamar a atenção. Ora, se Cristo não ressuscitou, ele não estava dizendo que Cristo não ressuscitou. Ele estava instigando os irmãos de Corinto para não descaírem da fé sobre a ressurreição do último dia. É uma loucura, para os religiosos. É igual ao irmão falou, o cara é professor, sabe aramaico, hebraico e não entende nada, não consegue, irmão, isso é incrível, eu fico com pena abençoado às vezes. E outro dia, deixa eu contar esse testemunho, outro dia eu conversei com uma pessoa, com um irmão, ele disse, irmão Altonelson, eu não estudei nada, eu sou semi-analfabeto. Eu sei mal fazer o meu nome todo cheio de garrancho. Mas eu entendo tudo que o Senhor diz. É verdade, irmão? Você não está me enganando, não. Não, pessoal. Ele disse, não, irmão, eu entendo. É um irmão aí, se eu não me engano, do Pernambuco. Tá? Viu, irmão Damião? O irmão aí do Pernambuco, ele mora aí perto de Monte Verde. Eu esqueci o nome do irmão. Não anotei, eu esqueço. Ele disse que não estudou nada. Não estudou, não sabe ler quase nada, se arrastando. Mas ele disse, eu consigo entender, irmão. Eu digo, é mentira, irmão. Ele diz, não, eu entendo tudo que o senhor diz. E eu tento explicar para a família, e a família não quer nem ouvir. Me chama de doido. É isso mesmo, irmão. Tá certinho. Eu acredito em você. Entenda de uma vez por todas. Entenda uma coisa. Uma coisa você tem que ter na mente. Uma coisa você tem que ter na mente, presta atenção, só vai entender a mensagem espiritual das Escrituras o ser humano, onde habita um filho participando daquela carne e sangue. Se tem ali um filho participando daquela carne e sangue, então a mensagem espiritual é absorvida. Você consegue entender? Mas se não tem ali um filho participando de carne e sangue, o irmão não se aveste. Viva bem com aquela pessoa. Desfrute da sua vida humana também com aquele indivíduo, com aquela indivídua. Tá? Porque não adianta você. Quanto mais você força, mais bruto fica. Irmão, mais pior fica, irmão. Agora, quando você encontra alguém onde tem um filho participando de carne e sangue, irmão, flui igual um minadouro. Flui, o negócio flui. É uma coisa incrível. Os fanáticos por religião dizem que Satanás se transformou em uma cobra no Éden. Olha só, abençoado, que loucura é essa? Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15. Um grande abraço a todos vocês. Sexta ou sábado nós estaremos fazendo outra live e estaremos discorrendo sobre 1 de Timóteo ou a 2 de Timóteo, tá bom? Capítulo de número 3. Primeiro é 2 de Timóteo, capítulo de número 3. Nós estaremos discorrendo aquele texto, fazendo a exegese do texto e colocando o texto dentro do seu contexto. Um grande abraço a vocês, tá bom? A todos vocês que fazem parte desse canal. E você que quer conhecer as verdades das Escrituras, como o irmão disse, meu irmão, pela primeira vez eu ouvi alguém dizer que Adão era o diabo. Que loucura, hein, abençoado? Então, se você ficar aqui, você vai conseguir ouvir e aprender muitas outras loucuras que aqueles que estão fora não conseguem entender. Um abraço a você, tá bom? Até a próxima live. Espero que você esteja. Ou sexta ou sábado, nós vamos discorrer sobre esse texto das Escrituras. Um abraço, até a próxima live.